mente vazia. Vamos usar como texto básico 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o 5. Vai, pega a sua Bíblia. Temos que ler, temos que conferir na palavra. 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, geralmente aqueles que estão desocupados sempre entram em situações extremamente complicadas. Você pode observar que todos aqueles que estão sem fazer alguma coisa, que estão vivendo sem fazer nada, sempre se dão mal, porque a mente vazia, a vida ociosa, ela produz frutos que não são bons. No caso de Davi em especial, Davi rei vitorioso, no capítulo 8, descreve diversas vitórias de Davi. Um rei vitorioso, um rei aclamado pela população, um rei amado pela população. Os reis nos dias de Davi, eles iam juntos com seus exércitos. Não ficavam apenas atrás de uma mesa dando comandos, estratégias, enfim, essas coisas todas comuns às guerras. Não, os reis estavam sempre junto com os seus soldados. Mas Davi, vindo de uma carreira, de um reinado vitorioso, desta vez ele preferiu ficar em casa. Enviou assim o seu comandante. Enviou assim o seu homem de confiança para fazer a sua parte na guerra. Ei, em casa, reino em paz, sem problemas, sem dificuldades, passeando ali dentro do seu palácio. Geralmente os palácios eram obras suntuosas, bonitas, magníficas, mais alta do que as demais casas. E lá do seu terraço, Davi observa o quintal de alguém e vê Batseba. Batseba, a Bíblia nos diz que era uma mulher bonita, uma mulher perfeita. Davi olhou para Batseba e a desejou. Irmãos, eis aí o princípio dos grandes problemas, de um dos grandes problemas da vida de Davi. E também é assim, irmãos, que inicia-se grandes problemas nas vidas de muitos que são servos de Deus. Muitos hoje que são servos de Deus estão com dificuldades terríveis, problemas sérios na vida, porque estavam desocupados, com a mente vazia, não estavam em sintonia com o Senhor, não estavam atentos, buscando encher-se de Deus, estavam vivendo segundo as inclinações da carne. E a tentação veio, irmãos. A tentação é dessa forma, ela bate sempre na porta de alguém, quando este alguém está desocupado. Observe bem. Quando ele está com a mente vazia, a tentação vem e faz o seguinte. Muitos abrem a porta, amados. Muitos abrem a porta. Davi abriu a porta à tentação na sua vida. Davi deu lugar ao desejo da carne. Davi tornou-se adúltero. E a Bíblia nos diz que as consequências pelos seus atos não foram as melhores. Mas, irmãos, o que Davi poderia ter feito?
Como Davi deveria ter agido um homem segundo o coração de Deus, que mesmo assim é descrito lá no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós não entendemos como alguém que a própria palavra, que o próprio Deus diz, esse é segundo o meu coração. Muitas vezes nós não entendemos como eles caem. E aqui no Brasil nós temos diversos exemplos de pessoas que estavam à frente de trabalhos evangélicos, que faziam uma grande obra no reino de Deus, mas de uma hora para outra caíram. Sabe o que foi isso, irmãos? Mente vazia. Não vigiaram. Abriram as suas vidas. Infelizmente o maligno vem e age poderosamente. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ter medo do diabo, de forma alguma. Nós estamos aqui para pisar sobre a sua cabeça. No entanto, a palavra de Deus nos diz que ele é extremamente astuto, ele é perigoso. E quando ele encontra, irmãos, lugar na nossa vida, quando ele encontra lugar na vida de alguém, ele entra e faz uma desgraça total. Uma desgraça total. Mas Elias Oliveira, o que fazer então para que eu não seja tomado, para que eu não seja alcançado pelas garras do maligno? Irmãos, a palavra de Deus nos diz e nos avisa que é preciso que haja santidade na nossa vida, porque quando você é santo, você está cheio do Espírito Santo de Deus, e quando você tem o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que testifica no teu coração os atos errados e os atos corretos. Mas geralmente, quando as pessoas estão assim, na ociosidade, nesse caso, ociosidade espiritual, a mente encontra-se vazia, desejosa de encontrar alguma coisa que lhe traga emoções, e esse desejo que não procede de Deus, mas que é uma ação fruto do carne, claro, impulsionado pelos ventos do inferno. Quando esses desejos são ouvidos, são alimentados, eles causam coisas terríveis na vida do homem. Amados, nós não podemos de forma alguma viver segundo os rudimentos desse mundo. Nós não podemos viver de forma alguma segundo aquilo que esse mundo prega, segundo aquilo que nós achamos conveniente, mas é necessário buscarmos continuamente, estarmos na graça, em comunhão, em perfeita unidade com Cristo Jesus, porque quando estamos em unidade com Cristo Jesus, nós somos agraciados com poder, com autoridade para pisarmos sobre o inimigo, para vencermos toda e qualquer tentação, para triunfarmos sobre os problemas do dia a dia. Mas se a mente está vazia, se ela está ociosa, ela encontra-se num estado, irmãos, totalmente suscetível às tentações. Totalmente suscetível. E é preciso, irmãos, que esse estado não seja comum na nossa vida. Nós não podemos de forma alguma vivermos soltos. Não, é preciso que a nossa vida esteja sempre linkada, esteja sempre conectada com Deus, conectada com o Senhor, pois quando nós estamos conectados com o Senhor, nós estamos numa busca contínua, intensa pela presença, pela graça, pelo mover de Deus na nossa existência. Irmãos, a Bíblia nos diz que o morno é vomitado. O Senhor não suporta o morno. Ou seja, meio crente ou crente carnal é porta aberta para a ação do maligno na vida. Primeiro, irmãos, é que não existe o chamado crente carnal. Não existe essa história de crente carnal. A Bíblia é extremamente clara. O Senhor não quer metades, não quer percentuais. O Senhor quer totalidade na vida da gente. E quando o cara se diz crente carnal, é porque ele não está em plena comunhão com Deus e, consequentemente, aberto para a ação do maligno na sua vida. Irmãos, assim aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro vencedor, mas estava em casa, não estava na guerra, estava descansando, sentado, esperando não sei o quê. Deveria estar na batalha, mas não estava na batalha, estava em casa.
foi atraído pelos seus olhos, não vigiou, deixou que as ações da carne se manifestassem em sua vida. E a consequência, irmãos, foi difícil, muito difícil. Foi doída. Foi doída. Essa situação de Davi, irmãos, é um exemplo prático para a vida do servo de Deus. O servo do Senhor que está descansando, que está aí numa boa, que não está empenhado na guerra, na batalha, que está numa vida ociosa. Dessa vez eu não vou à guerra, vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui numa boa. Fica em casa, mente vazia. O maligno vem e faz coisas ruins, porque, em outras palavras, você está frio, sem comunhão com Deus, longe do Senhor. E quando o homem, irmãos, distancia-se de Deus, a tendência dele é deixar-se envolver por forças das trevas. Preciso que nós tenhamos consciência, essa consciência você precisa ter, eu preciso ter, que o diabo está ao nosso redor. Ele está aqui, do nosso redor, do teu redor, irmãos. Ele está próximo, esperando você ficar, a exemplo de Davi, numa boa, sem muitas preocupações com as coisas espirituais, com a guerra espiritual. É exatamente isso que o inimigo está esperando acontecer na tua vida. Ou seja, você não vigiar, você dar lugar à carne, você agir errado, mentir. Enfim, você pode citar uma série de pecados. Em Gálatas, inclusive, nós vemos aí as obras da carne. É a partir desse momento que o maligno toma posse, que o maligno te derruba, que o maligno age contra você, que o maligno te passa uma rasteira, te joga no chão, pisa sobre você e acaba com tua existência. Evidentemente, irmãos, que para tudo isso há uma possibilidade de perdão, porque o Senhor nos abre e abre àqueles que arrependidos confessarem os seus pecados, que esses pecados são perdoados. É uma afirmação de Deus na sua palavra. Mas, amados, o pecado ele sempre causa estragos profundos na vida do homem. O pecado ele sempre traz consequências terríveis na vida do homem. Mesmo aqueles que, tomados de arrependimento, confessam seus pecados, que achegam-se diante de Deus, que colocam-se diante do trono, confessam a sua situação de errado, de pecado, o Senhor perdoa, mas muitas vezes ficam as consequências das tuas ações pecaminosas. Com Davi também foi dessa forma, irmão. Quando Natã chegou até ele, contou aquela historiazinha, Davi ficou enfurecido com aquela situação. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 1 e seguinte. Mas, quando Natã disse, esta pessoa é você, a Bíblia nos diz que Davi voltou-se para Deus. Davi voltou-se para o Senhor. As consequências do pecado de Davi veio manifestar-se no filho gerado. O filho de Batseba foi tomado por Deus. Foi tomado por Deus. Porque o Senhor o levou para si. Esta foi uma das consequências das ações erradas de Davi. Ele sofreu demais. Sofreu por aquela situação, por aquele momento tão difícil, mas o Eterno disse que seria daquele jeito. Irmãos, eis aí, tem muitos que sofrem hoje, porque praticaram coisas erradas no passado, agiram errado no passado. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 22, diz, respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que ela é morta, que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A Bíblia nos diz ainda que Davi amou muito essa mulher. A consequência do pecado de Davi ela foi um pouco mais extensa. Davi, de certa forma, assassinou seu esposo Urias. Mandou estar à frente dos soldados na guerra. A loucura do Davi foi tão grande, irmãos. Mas disso tudo nasceu um filho. E Davi amou esse filho. Uma consequência dos seus atos.
O Eterno veio contra Davi e tomou esse filho. Davi sofreu muito por essa situação. Davi sofreu muito por isso, mas o Senhor nos dá a entender, irmãos, que Davi, ele confessou o seu pecado, mudou o seu proceder, levantou a sua cabeça e andou novamente com o Eterno. Consertou a sua situação diante de Deus. Sofreu pela consequência das suas ações erradas, sim, mas Davi não se deixou ficar prostrado. Davi levantou-se, Davi saiu das cinzas, Davi tomou posse do perdão de Deus para a sua existência, seguiu, foi em frente. E nisso, amados, aprendemos que, se porventura nós estamos vivendo uma vida ociosa espiritualmente, estamos vivendo segundo o nosso bel prazer espiritualmente, ou seja, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem buscar o Senhor. A Bíblia ensina através dessa história que a situação terá consequências difíceis no futuro, porque a tendência do homem que está ocioso diante de Deus é pecar contra o seu Senhor. E para que isso não aconteça, amados, é necessário nos envolvermos com a palavra de Deus, nos envolvermos com aquilo que é bom, com aquilo que procede do Senhor, é tomarmos posse da autoridade que Deus nos dá. E uma das coisas que muitas vezes nós não fazemos, irmãos, muitas vezes não acreditamos o suficiente, é lançarmos a nossa palavra contra o nosso inimigo. Nós não fazemos isso comumente. Quantos, ao levantarem, consagram seu dia ao Senhor, declaram ao mundo espiritual das trevas que estão proibidos de agirem quanto às suas vidas, que firmam-se no Senhor, que passam um dia não na ociosidade espiritual, mas ligados, conectados lá com o alto, buscando as coisas do Senhor no seu trabalho, nas suas funções, dentro da sua casa, enfim, onde quer que estejas, porque independe, irmãos, independe de onde estamos ou o que fazemos, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor não está dependente de estarmos no mosteiro, no local isolado, enfim, separados desse mundo, não, de forma alguma. A nossa comunhão com o Senhor, nós a temos continuamente, 24 horas por dia, no trabalho, nas obrigações diárias. As irmãs em suas casas, lavando louça, cozinhando, cuidando das crianças. Os professores na sala de aula, mas ligados no Senhor, cheios do Espírito de Deus. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. E quando nós assim agimos, irmãos, nós estamos criando uma barreira contra Satanás, estamos protegidos da ação do maligno, nossa mente é guardada pelo Senhor. Outro aspecto que poucos fazem é quando aparece a tentação. Davi foi levado pela tentação quando olhou para Betseba nua. Davi poderia ter sido dominado, mas Davi deixou que aquele sentimento pecaminoso crescesse na sua existência, na sua vida. Nós precisamos também aprender, amados, a repreender os pensamentos pecaminosos. Quando os pensamentos do mal surgem na nossa mente, dentro da nossa cabeça, é preciso que você declare em voz alta: ó, pensamento tal, eu te repreendo em nome de Jesus, porque minha mente é templo do Espírito Santo de Deus, a minha vida, meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não permito que esse pensamento prolifere na minha mente, que cresça, venha enraizar-se na minha mente. Amados, e quando você age dessa forma, é uma palavra de autoridade que você profere contra a tua própria carne. E a Bíblia nos diz que nós lutamos intensamente. É uma guerra entre carne e espírito. Carne e espírito. E geralmente, irmãos, a carne ela está sendo impulsionada pelas trevas, pelos espíritos imundos. Ela é sugestionada pelas trevas. Não que a pessoa esteja endemoniada, não é essa a questão, mas ela é sugestionada. É como se as trevas soprassem ou causassem situações para que a tua carne se envolvesse nesta situação e assim produza o pecado. E desta forma, traga à existência o pecado que inicialmente nasceu como uma imaginação, como um pensamento lá no fundo da tua mente, mas que foi crescendo, que foi criando raízes,
E a exemplo de Davi, quando você acorda, o pecado está feito. A ação maligna veio à existência na tua vida. Amados, a tentação pode até vir à nossa existência. A tentação vem, claro. Impossível nos livrarmos das tentações. Mas é totalmente possível não nos dobrarmos às tentações, não nos deixarmos vencer por elas. Isso é totalmente possível, mas é possível àqueles que não estão na ociosidade espiritual. É possível àqueles que estão em comunhão com o Senhor. É possível àqueles que estão ligados ao Senhor. Porque é o Espírito de Deus que nos dá o discernimento e a autoridade, ela vem através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que você possa vencer a carne, para que você possa vencer o diabo, só mesmo cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus. E que nós possamos, irmãos, usarmos exemplos como este de Davi, para não nos deixarmos envolver por situações semelhantes, mas que possamos ver onde Davi, onde outros servos pecaram, e desses pecados, desses exemplos de pecado, possamos tirar lição para vencermos quando esses momentos também nos envolver. Que a tua vida, meu amado, seja ela templo do Espírito de Deus incondicionalmente, a tempo e a fora de tempo, onde quer que tu estejas, é necessário que tu sejas o templo do Espírito Santo de Deus. Não é só na igreja, não é só em casa, mas é na igreja, é em casa, é no trabalho, é na vida social, é onde quer que tu estejas. Tu és a luz do Senhor, o sal que traz sabor a esta terra. E o sal, meu irmão, quando ele perde o valor, quando ele perde o sabor, não serve para nada. Sal sem sabor não serve para nada. E quando nós, da mesma forma, não temos o sabor do Senhor, quando nós não temos a luz do Senhor, nós não servimos para nada. E eis aí onde vem as situações pecaminosas à existência. Que tua vida seja continuamente para frutificar no Espírito Santo de Deus, e que tu sejas, meu amado, homem cheio do poder e da autoridade do Senhor. Que a graça de Deus envolva vossas vidas e que o Senhor abençoe e que faça essa palavra chegar ao teu coração na sua simplicidade. Amém.